Excelente, abençoado dia. Seguiremos hoje e agora o nosso estudo, o livro de Neemias. Excelente final de semana. Quem está chegando aqui no gravado, no ao vivo, já compartilha essa mensagem para alcançar mais vidas, porque é tão importante. E esse estudo nos ensina grandes lições para aplicar no nosso dia a dia, porque afinal essa é a nossa grande vontade, né? Não só buscar esse conhecimento, mas trazer para a nossa prática. Então que esse seja o nosso desejo todos os dias, estar na presença de Deus, fazendo a sua vontade, cumprindo, né? O ID do Senhor, que é levar a mensagem para mais vidas. Então a gente faz aqui, constrói juntas. Vou convidar aqui. Seja bem-vinda. Neemias é um livro de muitas lições, né? Um grande líder, um governante, né? Ele governou Jerusalém ali por 36 anos e ajudou nesse processo de reconstrução. Então, temos grandes aprendizados com esse livro. Oi, Ivan, consegue acessar? Já enviei a solicitação. Vamos sagrar esse momento. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, Pai, compartilhando dessa mensagem, possamos tomar posse. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos pela dádiva de vida, de saúde, pelo teu imenso amor para conosco. A cada um de nós aqui, Senhor, habita, que o fogo divino do Espírito Santo, Senhor, nos purifique, que queime tudo que não convém, Senhor, tudo que não agrada do nosso coração, Senhor, seja altado, ele seja preparado, que o Senhor habite em nós, que do nosso interior flua rios de água viva, as fontes, Senhor, de sabedoria, que flua do nosso interior, habita em nós, Pai, que precisamos de Ti, somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Sejam bem-vindas, já compartilhei essa mensagem. Bom dia, Van. Bom dia! Friozinho aí, né? Ah, menina! Nossa, vamos aquecer o coração. Friozinho aí, aquecer o coração. O fogo do Espírito Santo. Amém. E hoje a gente inicia esse livro. Que grandes lições se tem aqui, né? Para nós, mãe, como líderes. Como líderes, a gente tem que tomar realmente esses grandes aprendizados. Hoje a gente vai meditar aqui dos capítulos 1 ao 4. E só a introdução aqui do livro, breve. O livro de Neemias é um hebreu, cujo nome se traduz com Iar tem consolado, quer dizer, Deus é o consolo, né? Neemias foi o copeiro de Artaxerxes, rei da Pérsia, de modo que sua data de redação se situa na segunda metade do século V a.C. Ele foi um copeiro, né, nas monarquias orientais, era funcionário de alto nível, uma pessoa de muita confiança do rei, né? Ele tinha ali a confiança e lealdade por ser muito íntegro. Sua autoria, esse livro, né, da autoria própria de Neemias, ele se uniu ali a Esdras, né? Esdras foi o que levou o povo realmente a sair da Babilônia e levou de volta a Jerusalém. Então eles uniram ali as forças, Esdras e Neemias, e surge nessa história. Então eles são os autores, né, de crônicas do livro ali de Esdras. Então fala-se que 13 anos após a chegada de Esdras, Neemias chegou ali e se juntou com o Esdras. O avivamento do povo de Israel e o restabelecimento do culto no templo. Os conflitos internos e outros aspectos da vida cotidiana proporcionam as medidas implementadas e a listas do povo para repovoar Jerusalém e outras cidades de Israel. A dedicação da muralha, a relação dos sacerdotes, levitas e patriarcas da época. Então, esse livro relata tudo isso, né? E as extraordinárias reformas de Neemias. Então, aqui foi um homem, né, que se levantou, como muitos outros que se preocupa com o bem-estar, né, do povo, porque ele
estava lá, servindo ao rei no palácio, e poderia ficar, não, eu estou confortável aqui eu tenho, né, o alimento, eu tenho tudo. Então ele era um homem de alto nível, né, dentro do reino pagão, né, do rei persa. Mas ele se preocupou, e assim como muitas, né, outras personalidades, como Esther, que ali sendo esposa também do rei, ela teve essa dedicação, né, com o povo. Eu tô rindo aqui, porque aqui, olha, Ai, Jesus, tá aquecendo aí, né? Sempre bom a gente acompanhar. Se não aquece. quer sair daqui. Vai. Viridiana, seja bem-vinda. Ela coloca aqui a paz, guerreiras. A paz, minha irmã. Somos herdeiras e guerreiras, né? A gente sempre está ali lutando para conquistar, né? Junto com o Pai. E aqui muitas vidas, né? A nossa maior missão aqui é resgatar vidas dessa Babilônia, da escravidão e declarar, assim, essa liberdade. É isso. E assim, você já fez uma introdução muito bem feita, que acho que a primeira coisa que a gente tem que ter é esse contexto anterior, né, para realmente poder entender e começar a estudar Neemias. Porque hoje em dia, quando você fala assim, é um copeiro, né, às vezes as pessoas elas até desdenham da profissão. Só que naquela época, o copeiro era, vamos dizer, o cargo de mais confiança que um rei poderia ter, porque era ele que experimentava a comida do rei, porque existia a possibilidade de ser envenenado, a possibilidade, né, da comida conter alguma coisa, então o copeiro ele tinha essa missão, né? E sem contar que ele também tinha um alto grau de posicionamento com o Artaxerxes, né? Tanto que quando ele pede para ir, né, reconstruir o muro, que a gente vai estar vendo um pouco mais à frente, ele não apenas o libera para ir, como também o manda com toda uma guarda real junto, né, para poder levá-lo em segurança. E amada, bom dia. Bom dia. Essas mulheres Internet aqui tá guerreiras aí, terrível. num friozinho Vou gostoso. tentar participar sem internet começar a pipocar aqui. Aí eu saio para não atrapalhar vocês, mas vai dar tudo certo. O acesso. Então a gente começa agora, né, já realmente meditar aqui no capítulo 1. E a grande reverência, né, importância de Neemias, como o Van estava aqui relatando, né, e a importância de realmente não menosprezar, né, sua função ou a função do outro em relação a isso, porque a gente vê a grande referência que há nessa profissão, né, ele era o primeiro a ser, né, tudo que o rei, antes do rei comer, ele já comia para ter essa reverência. Então, assim, a importância, né, dos porteiros também, né, o acesso ali. Então, toda função é importante no serviço, né, do reino. E Neemias recebeu a notícia, né, de Judá. O versículo 1 e fala: as palavras de Neemias, filha de Acalias, sucedeu no mês de Canôn, no 20º ano, estando eu no palácio de Susa. Então veio a Anã, um dos meus irmãos, ele e alguns homens judeus, e perguntei pelos judeus que restauraram do cativeiro e também pela cidade de Jerusalém. Então aqui no início, a internet da Sul está falhando. Então ele fala aqui no versículo 4, ele relata: então ao escutar essas coisas, assentei-me a chorar e me lamentei por muitos dias, depois jejuei e orei diante do Deus do céu. E disse: suplico diante de ti, ó Senhor, Deus poderoso, grande e temível, que guarda a verdade e a misericórdia para os que amam e guardam as suas ordenanças. Então aqui ele mostra sempre a profunda reverência, né, com os mandamentos do Senhor, com as ordenanças, e qual o posicionamento diante de um desafio, diante de um problema. Jejuar e orar. Jejuar e orar. É uma arma de grande poder. E não é qualquer jejum e oração, né? Foram dias, né?
Então, ele era um homem de oração e se prostrava, ele se prostrou durante vários dias, né, para poder receber do Senhor uma palavra, né, que tirasse essa aflição que estava no coração dele. Porque ele vivia lá, né, na Pérsia, né, mas o coração dele estava com o seu povo. Então, quando ele ficou sabendo do que ocorria lá, ele ficou muito aflito e queria saber como ele poderia agir nessa situação. Então, em todas as situações que nós nos vermos, a gente pega como exemplo, né? Qual a primeira coisa a se fazer? É orar, é jejuar, que a gente tem essa clarificação do Senhor. E importante isso, né, que as súplicas dele foram mesmo, como você falou, relatou por dias e com muita sinceridade, né, a importância realmente de toda essa reverência, com muita sinceridade. E a gente vê que, assim, que orar todo dia, né, ele fala no versículo 6, por consequente, estejam teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos para escutar a oração que eu, teu servo, elevo diante de ti, de dia e de noite, por teus servos, os filhos de Israel. Eu faço confissão pelos pecados cometidos contra ti, pelos filhos de Israel. Eu e a casa do meu pai pecamos contra ti, ao não guardar as ordenanças e os estatutos que mandaste ao teu servo Moisés. Aqui ele reverencia por que aconteceu isso. Deus tirou eles lá do Egito e colocou nessa saída. Mas eles insistem em voltar. Por quê? Por desobediência. Né? Toda vez que o homem perde, tudo que a gente despreza, vai perder. Então aqui eles desprezaram cumprir os mandamentos. Os mandamentos são eternos, são permanentes, né? Tão tal que Deus escreveu em pedras. Por quê? Sim. Em pedras, é permanente, são eternos, não há como ignorar. E hoje o povo perece por ignorar, né? A gente vê muito comum, não, que o Velho Testamento tudo agora é o único princípio, o amor. Desde que Deus fez os 10 mandamentos, se resume em um único princípio, de amor, né? Foi por amor que Jesus morreu na cruz, é o único princípio. Tudo foi por amor. Então, que a gente tem essa reverência é por amor, mas a gente acessa a graça pela fé, né? E pela fé a gente obedece. Por essa graça a gente precisa obedecer esses mandamentos. Então, a gente vê que realmente Neemias orou, jejuou e ele sente o chamado. Então, no momento de oração e de jejum, a gente vai ouvir Deus nos dando direcionamento. É nesse momento que a gente mortifica a nossa carne, que o Espírito eleva e que nós ficamos sensíveis a essa comunicação com Deus. E ele sente, ele ouviu esse chamado. Então a gente vê muito, né, que há muita dúvida. Como orar ou como fazer o jejum? Isso tem que ser com total sinceridade. Cada um é que sabe da sua individualidade, né? Onde é o seu ponto ali de jejum. Porque imagina que o jejum sem a mortificação da carne, sem a humilhação da carne, é apenas um regime. É muito fácil, né, você abdicar de algo que seja fácil para você, exige uma humilhação. E uma coisa importante que eu sempre bato na tecla quando a gente se propõe a fazer um jejum, que as pessoas elas têm que entender que o jejum não está apenas no alimento. Quando você está se propondo a fazer um jejum, esse jejum ele tem um propósito. E se ele tem um propósito, você tem que mortificar a sua carne, sim, mas se manter aqui, ó, oração, de dia e de noite. E o jejum tem que estar nas suas atitudes, nas suas palavras, no que você faz, porque não adianta, tem muitas pessoas não julgando, né, de forma alguma, só trazendo o contexto. Tem muitas pessoas que se colocam em jejum, não, eu estou fazendo jejum, mas está comentando da vida do próximo, está falando coisas que não devem falar, está agindo de forma que não deve agir. Então, que a gente entenda, né, definitivamente, que o jejum não é apenas o que entra na nossa boca, mas principalmente o que sai dela. Porque está refletindo o que está no nosso coração. E se a gente está fazendo um jejum, entregando, né, a nossa vida para o Senhor, o primeiro jejum tem que estar no nosso coração. Sem dúvida, é exatamente mortificar essa emoção, esse desejo, o julgamento e ter sim o respeito, né? E a oração, ela não é simplesmente uma repetição, né? Isso é muito válido, porque ela tem que ser realmente expressa
com sentimento. Então aqui ele se derramou, ele se humilhou diante do Senhor e tomou a autorresponsabilidade. Eu sou o culpado, nós pecamos contra ti, não o povo pecou contra ti, não o povo peca. Eu tomo responsabilidade 100%. Eu estou sentindo que todas essas consequências é de algo que a gente fez, a gente não cumpriu o teu mandamento, Senhor. Então as consequências vêm, porque também é um princípio estabelecido por Deus. Ele diz, eu não vou mais matar o povo, eu vou deixar o princípio do plantou e colheu, quer dizer, por si próprio, nós nos autodestruímos. Aí a gente diz, ai, que Deus castiga. Não, são as nossas ações, as nossas consequências, né? São consequências das nossas ações. Então, eu me recordo um período, sempre, né, buscando os caminhos do Senhor, e eu me recordo em um período, eu tinha, não me recordo bem a idade, mas a gente ia para as rádios às 6 da tarde e fazia a oração, né, do terço. Era uma oração repetida e não expressava um sentimento. Então, assim, eu falo que eu disse assim, nossa, Deus sempre me direcionou ali no seu caminho, nesse propósito de comunicação, de buscar, porque naquele período que não tinha celular e não tinha, a gente ia para a rádio da minha cidade lá, e a gente ia fazer, né, depois, posteriormente, eu fui secretária do grupo de jovens, depois, posterior, fui tesoureira do grupo de jovens. Então, assim, sempre nos caminhos do Senhor, e houve momentos em que eu fazia essa oração repetida, e não exige, é apenas é um monólogo, você não tem um diálogo com Deus. E essa oração que você expressa um sentimento, eu não consigo expressar o que há no meu coração. Então, que a nossa oração seja, Senhor, eu estou ansiosa, Senhor, eu estou aflita com essa situação, eu apresento essa causa, eu dedico esse jejum para a resolução, me fortalece, me dá o direcionamento, porque o jejum é isso, é a gente mortificar a carne e ficar com espírito sensível a ouvir o direcionamento de Deus. E foi nesse momento de jejum e oração que Neemias ouviu o chamado de Deus. Levanta-te, né, e vá. Então Deus já começa a agir nesse momento de oração, porque Artaxerxes se sensibilizou, ele percebeu essa tristeza nele e o liberou. Então tudo é o agir de Deus. Deus age através de pessoas, né? E a gente segue no capítulo 2. Aliás, para finalizar aqui o versículo 11, ele coloca: suplico diante de ti, ó Deus, que esteja atento o teu ouvido à oração de teu servo e à oração daqueles teus servos que se agradam de temer teu nome. Livra o teu servo hoje e concede-lhe favor perante aquele homem. Então, olha a oração dele. O coração do rei sensibiliza Deus para que ele me liberte, até porque então ele estava escravo nesse reino pagão, servindo esse rei, embora de alta relevância, de confiança, mas ele não poderia sair sem a liberação dele. Com certeza. E aí a gente segue aqui no capítulo 2, que Neemias é enviado a Judá. Então, eu era copeiro do rei, naquele tempo, no mês de Nissan, durante o 20º ano do reino Artaxerxes. Estando diante do rei, provando o vinho, tomei o vinho e ofereci ao rei. E, como eu nunca estivera triste diante dele, olha aqui uma chave, né? A gente faça tudo com amor, com alegria. Então ele disse, o rei me perguntou, por que está triste o teu semblante, já que não estás enfermo? Isso não é outra coisa, senão tristeza do meu coração. Então me assustei muitíssimo e respondi ao rei, ó rei, viva para sempre. Como não estaria triste do meu semblante, pois a cidade do meu reino, de meus pais, está devastada e as portas consumidas pelo fogo. E o rei perguntou, qual é a petição que fizestes quando orastes a Deus do céu? Olha aqui a reverência do rei. Deus usa quem ele quer, né? Deus já havia tocado ali o coração das festas. E ele pergunta, o que fez? Qual foi o pedido que tu fez ao teu Deus? E eu respondi ao rei, se ao rei parecer bem, e se eu, teu servo, sou agradável diante de ti, envia-me à província, ao lugar do sepulcro de meus pais, para que eu o reconstrua. E o rei disse, está louco? Quanto demorarás aí regressar? Quando voltarás? Contudo, aprove ao rei enviar-me, mas fixando um prazo. Então o rei o enviou, mas ele determinou um prazo. Você vai, mas volta em tal período.
Então, isso. Uma E no coisa versículo, pode ir. Não, pode continuar, depois eu falo. e no versículo 9 ele segue. Então me dirigi ao governador do outro lado do rio. Fala, né, que também uma carta para Asaf. Então o rei Artaxerxes, com toda a sua autoridade, ele autorizou a ida, consolidou ali, ele deu os documentos que davam legalidade a ele de governar e de reconstruir. Então olha como é aqui o favor, né? Porque tudo depende de pessoas e Deus usa as pessoas. Então ele foi documentado, com tudo legalizado. E eu me dirigi ao governador do outro lado do rio e lhe fiz a entrega da carta do rei. E o rei tinha enviado junto comigo um comando com homens a cavalo. Mas ao saber, Sambalate, Horonita e Tobias, o servo dos amonitas, lhe desagradou muitíssimo que alguém viesse a buscar o bem-estar dos filhos de Israel. Olha como o inimigo se levanta. Eu ia comentar algumas coisas aqui, desse trechinho, pontos chaves, né? O primeiro que você já até citou, né? Quando nós nos propomos a servir, que nós façamos tudo como se fosse a nossa maior entrega, da melhor forma possível. Independente se você está fazendo igual aqui, né, para o meu cachorro, ou se você está fazendo para um rei, que você faça tudo, dê sempre o seu melhor. Eu sempre digo, né, faça como se estivesse fazendo para Jesus e como se fosse Jesus nessa situação, né, como se portaria. Então, isso já lhe abriu uma porta com o rei, porque ele servia com tanta alegria, de tão bom grado, que quando ele não conseguiu esconder a sua tristeza, o rei percebeu na mesma hora. A segunda coisa que a gente vê aqui é que, logo na sequência, ele falou o que ele sentia, logo na sequência o rei logo perguntou: o que está desejando me pedir? Ou seja, você tem que estar preparado. Você tem que saber aquilo que você quer. Ele já estava preparado para aquele momento. Ele já tinha jejuado, já tinha estado em oração. Deus já tinha dado um discernimento para ele. E mesmo assim, ele diz, né? Nesse instante, fiz uma rápida oração a Deus dos céus. Aí ele ainda faz uma rápida oração, tipo, Senhor, me ajuda aqui nesse momento, abre as portas. Orando sem cessar. Então ele faz o pedido, mas o quê? O pedido já estava no coração dele. Ele já sabia o que pedir, ele já sabia, né, o que ele queria, né, o que Deus queria. A Sueli de novo. Vamos tentar. E aí, mais um pouquinho para frente, o que acontece? Ele também já sabia tudo que ele iria precisar nessa viagem. Ele sabia que ele não atravessaria sem uma documentação. Ele sabia de tudo que ele precisava para essa viagem. Então, tudo que a gente se propõe a fazer, primeiramente, né, a gente entra em jejum e oração, a gente pede servimento ao Pai, a gente pede a Ele, né, o que a gente deve fazer, e depois a gente traça todo o nosso caminho. Porque a gente precisa saber, eu preciso saber aonde eu estou. Eu estou no ponto X, eu preciso chegar no ponto Y. Mas quais são todas o que tem nesse caminho Planejamento. que eu preciso providenciar? Porque não adianta se o rei perguntasse a ele, o que você quer? Não sei, estou pensando, deixa eu pensar. Não, Ele já está ali com tudo pronto, né? E como diz, o que liga no céu está ligado na terra. Quando a gente toma posse com Deus, Deus já tinha feito o chamado. Deus já tinha dado a autorização. Aqui na terra é questão de tempo para tomar posse, para trazer a realidade, né? Porque o espiritual a gente consegue acessar, né, em outro tempo, é no Kairos, né? E no Cronos é questão de tempo tomar posse disso. Exato. É questão de planejamento, né? Muitas vezes, assim, as pessoas têm dificuldade em fazer planejamento. Eu, por muito tempo, assim, eu fiquei... a gente entra no automático, né? E não planeja, não sabe o que a gente quer.
E a gente precisa saber, né? Que nem você falou, essa questão que estava falando em Neemias 1, né? De oração, de buscar a presença de Deus e da gente saber o objetivo, saber onde a gente quer chegar para poder ter a atitude correta, né? E o direcionamento de Deus. Porque quando a gente está em jejum e oração, Deus vai direcionando a gente, vai colocando no nosso coração o que a gente tem que fazer para conseguir alcançar aquele objetivo, né? Porque muitas vezes, assim, a gente tem as nossas vontades, só que a gente precisa saber qual é a vontade de Deus, porque é essa vontade que é boa, perfeita e agradável, né? E ele vai colocando no nosso coração a maneira correta da gente fazer as coisas, como deve ser, né? Porque muitas vezes a gente atropela tudo isso, né? E com o planejamento, a gente sabendo onde a gente vai chegar, a gente consegue executar de forma correta, porque é que nem eu falei, por muito tempo eu não sabia nem o que eu estava fazendo. Eu ia no automático, ia com a massa do jeito que todo mundo fazia, porque todo mundo fazia, né? E daí a gente não sabe nem por que está fazendo. A gente faz o que todo mundo faz e vai, só vai, né? E não é assim, né? A gente precisa pensar, a gente precisa entender por que a gente faz as coisas, precisa ter um planejamento, saber onde a gente quer chegar para poder as coisas acontecerem, porque senão não vai acontecer, né? Se ele não tivesse um planejamento, não soubesse o que ele precisaria fazer, ele não saberia nem por que ele estava fazendo e nem o que ele estava fazendo, né? Então é preciso ter esse direcionamento e saber onde que a gente quer chegar, né? É um plano de ação, né? E Deus é o melhor, né, líder e dá esse direcionamento, que então a importância dessa ligação, né, de estar em constante oração, de pessoas intercedendo pelo seu projeto, qual seja hoje, qual o seu projeto hoje, né? Porque é importante e ele se realiza com pessoas, né? E Deus que direciona essas pessoas. Igualmente no EMI, a gente tem essa, né, no Freedom, a gente tem essa irmandade, assim, é uma apoiando a outra quando a gente está ali, né, precisa e busca interceder por alguma coisa, porque a gente sabe, igualmente aqui, ó, no versículo 19, sempre, quando um líder se levanta, vai haver oposição. Então, por isso a importância da oração, por isso a importância do apoio mútuo, por isso a importância da intercessão constante. Ó, o versículo 19 do capítulo 2. Porém, quando souberam Sambalate, o Horonita, Tobias, os homens amonitas e Gerson, o árabe, zombando de nós e nos escarnecendo, perguntaram: que é isso que vós fazeis? Acaso estáis vós rebelando contra o rei? Mas eu lhe respondi dizendo-lhes: o Deus do céu nos resgatou, e por ele nós trabalharemos, restauraremos e faremos a obra de reconstrução. Vós não tendes direito, memória nem parte, no que diz respeito a Jerusalém. Então, olha só, atualmente parece com algo, você vive, né? Quando nós nos levantamos para fazer a obra, para reconstruir primeiro a nossa Jerusalém, né? Jerusalém fala de nós mesmos, né? Nós somos o templo. E quantas vezes, né? Então a gente dá graças a Deus quando fomos, né? O apóstolo Paulo fala para a gente lembrar muito de quando estávamos perdidos e fomos achados. E que quando esse amor nos encontrou, a gente teve coragem de fazer o que é certo. E onde o pecado ali abundou, transbordou a graça. Porque quantas vezes nós estávamos lá no automático, como Suelen diz, nessa mesma alienação. E aí quando a gente se levanta e diz: agora eu vou reconstruir aqui a Jerusalém, você não tem parte com isso, é para o meu crescimento e vou com mais pessoas que também estão nesse propósito, as pessoas escarnecem, vêm zombar, ou vêm dizer que não, que a gente, igualmente no nosso projeto. Como que você vai ensinar a palavra de Deus meditar? É direito de filha, de construção. Então, você não tem parte de dizer com isso, né? A própria palavra diz, a salvação ela é individual. Eu decido reconstruir esses muros, colocar ali as fortalezas, né? Construir tijolinho por tijolinho, é edificar mesmo, é um processo. E é uma decisão individual. E a gente se une com pessoas do mesmo propósito. Então, olha aqui, né? Porque mas cada pessoa tem seu tempo. Oi? Cada pessoa tem seu tempo. Cada pessoa tem seu tempo, né? É um processo, que nem você falou. E assim, às vezes a gente quer que as pessoas entendam o que a gente está pensando, o que a gente está querendo, o que a gente está vivendo, né? E assim, as pessoas não conseguem entender muitas vezes porque o tempo delas é diferente, elas não conseguiram entender, né? Não estão naquele mesmo momento. Mas assim,
O momento vai chegar, né? Se a pessoa não está entendendo o que a gente está falando, a gente precisa orar para que Deus ajude ela a ter clareza, né? Que ela consiga ter entendimento para enxergar muitas coisas, porque cada pessoa tem seu tempo mesmo de entendimento, né? De viver o processo, né? E E aí? lembrando também que a gente tem que estar muito firmado na rocha, porque nesse momento é o momento mais difícil, é o momento onde vai ser crucial você continuar ou você cair, porque geralmente quem são essas pessoas? Aqui eram pessoas de fora, né? Mas no nosso caso, geralmente são as pessoas de dentro. São as pessoas que você confia, as pessoas que estão próximas de você, que não te dão credibilidade, que não te apoiam, que, na verdade, né, é como a Su falou aí, elas estão em outro tempo, o tempo delas, então elas não entendem. E aí elas querem, de certa forma, te proteger, só que elas não sabem que você já está um passo, né, mais à frente. Então, a gente tem que estar muito firmado no Senhor para poder não cair realmente. O processo de edificação, ele exige mesmo muita determinação, porque é individual. Tipo, eu estou num nível, o esposo ele não está em outro, e a gente conhece, tem conflitos, né? De quando a gente assume esse compromisso, o marido às vezes já começa, uma irmã, uma pessoa e começa, mas é decisão. Por isso a importância de estar com pessoas que estejam nesse mesmo propósito, que também passam por esse processo, que entendem, porque ali você compartilha. Então aqui a gente convida quem não está ainda no Mulheres Internacionais, quem não está ainda no grupo, a gente faz esse convite para estar, porque realmente o apoio mútuo, ele faz toda a diferença. E nesse capítulo aqui fala, né, ó, os homens começaram a reconstrução. E aí, no caso aqui, nós mulheres começamos a reconstrução do nosso ser, né, de construir uma nova mentalidade, novas ações, novos resultados, sair da Babilônia, né, que na tipologia bíblica a Babilônia é o mundo, é alienações, as correntes que nos aprisionam. E quantos testemunhos, e quanto a palavra de Deus ela é transformadora, e quanto a gente tem edificado essas fortalezas, né? Quanto o mundo já não consegue nos enganar, porque nós estamos fortificadas, né? Firmadas na rocha. Então, é com pedras que a gente faz aqui. Essa reconstrução ela é feita ali, pedra por pedra. É uma construção. E aqui, cada vez mais, a gente vai se fortalecendo, cuidando de cada coluna, né? De pilar espiritual, do pilar financeiro, do pilar de saúde, do pilar de relacionamento, sexualidade, porque é importante. Eu só trago luz quando eu busco esse conhecimento. E a luz da palavra de Deus, ela traz entendimento para todas as áreas da nossa vida. É muito abundante. Então, a gente tem aqui realmente buscado o apoio de mulheres especializadas em cada área, né? Suelen veio ali com a sua especialização na finanças e colocou e compartilhou, se fortalecendo. Doutora Josi com saúde, cada uma de nós, eu e Ivan aqui no espiritual. Cada uma de nós a gente vem com o nosso melhor, servir com toda a excelência, né? Que é o que a gente faz de todo coração, é colocando o nosso melhor, sem reter nada. É que nem estava falando aqui na parte de Neemias 1, né? Que Deus chama as pessoas de forma diferente, né? Para a tarefa que Ele quer que a gente exerça, né? Então a gente tem que estar à disposição, né? A gente, na nossa oração, a gente tem que estar com essa visão, assim, de como a gente pode ajudar Deus nessa tarefa aqui na Terra, né? Porque nós estamos aqui com uma missão, cada uma tem a sua. E a gente precisa ter esse entendimento, que, assim, a gente tem coisas boas que a gente pode passar para as outras pessoas, né? Então, como Deus quer usar a gente para que a gente possa fazer a diferença aqui, né? Então, cada um de nós tem o poder de fazer a diferença, cada um com o seu dom específico que Deus colocou, né? Porque cada um tem Chamado. um dom realmente, né? Um chamado, exatamente. E a gente tem que buscar isso, porque a gente só vai exercer isso se a gente for atrás, se a gente pedir para Deus, né, para usar a gente como um instrumento realmente para fazer a diferença. Com certeza. E a importância disso, né? Semana passada, uma das mulheres, né, do MI entraram e disse: eu não sei o meu propósito. Eu, sinceramente, eu não consigo identificar.
E isso Deus vai revelar nesse momento de intimidade, porque todas nós temos um tesouro aqui dentro. Deus já colocou tudo dentro de nós. É do interior que flui o rio de água viva. Mas para isso eu preciso estar nessa comunhão com Ele, porque Ele vai me revelar. E imagina que toda profecia, todo algo que Deus vem revelar em sua vida, Ele já tem confirmado lá no início da sua vida. É muito lindo, né? Que quando chega assim, quando a gente passa a viver nesse meio de profecias, de revelações, você pode ter a certeza que Deus já tem falado no teu íntimo, só que você não estava observante, você não percebeu. Então, quando você recebe uma profecia, é muito simples saber, né? Porque tem pessoas que dizem assim, nossa, como eu saber se isso é de Deus? Ele só vai enviar uma pessoa para te confirmar o que ele já te falou inúmeras vezes. É muito interessante, porque toda vez que eu recebo uma profecia, muitas das vezes é só dizendo assim, Deus, você já tinha me falado, você já tinha revelado. Igualmente, eu relatei aqui, de comunicação, de fazer aqui. Hoje a gente está aqui no meio audiovisual. Lá no início da minha vida, ali nos 9, 10 ou acho que 12 anos, eu já comunicava nas rádios, fazendo como... Estava no caminho, mas assim... Eu me lembrando disso, eu disse, Deus já tinha esse chamado, Ele já estava me capacitando, Ele já me deu. E eu falei aqui outro dia que com 4 meses de gravidez eu recebi uma profecia, né, de confirmação desse chamado. Mas Deus lá do início, Deus conhece a nossa história, como diz. Ele é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim. Ele já sabe, em todo momento da nossa vida Ele tem um controle. Onde você está, o problema que você enfrenta hoje é Ele te capacitando para o teu propósito, porque Ele sabe qual é. E é muito lindo como Ele vem nos capacitando para o nosso chamado. Com certeza. Sim, mas a gente precisa buscar, né? É que nem aqui, ó, na parte de Mateus 7:7, tá? Peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam a porta e lhes será aberta. Pois todos que pedem, recebem, todos que procuram, encontram. E para todos que batem, a porta é aberta. Né? Então a gente tem que buscar, a gente tem que ir atrás, porque se a gente for atrás, a gente vai ter revelação, a gente vai ter entendimento, né? Muito lindo o agir de Deus nas nossas vidas. Ele sempre está no controle. Mesmo quando a gente não está percebendo, quando a gente não está observante, Ele está ali. Então, isso é muito importante. E olha aqui o agir de Deus, né? Ele começaram essa reconstrução e o versículo 3 me trouxe uma grande chave que fala assim, ó, a porta dos pescadores a reconstruíram os filhos de Senar. Eles instalaram e montaram suas folhas, seus ferrolhos e suas barras. E o versículo 4 diz, ao seu lado restaurou Merote. E no versículo 5 diz, ao seu lado restauraram os coititas. E no versículo 8, ao seu lado, e versículo 9, junto a ele restaurou. Então aqui quer dizer, lado a lado. Então a gente constrói com pessoas, uma ao lado da outra, apoio mútuo. Porque imagina que aqui eles tinham que reconstruir um muro. Aqui nós estamos reconstruindo a Jerusalém, reconstruindo o nosso ser, nos libertando de correntes. Então imagina que tem até esse ditado, né? Uma corrente ela é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Imagina que um está fazendo aqui bem o seu papel, a outra do lado fazendo bem o seu papel. Aí chega um e vai fazer ali, esse elo está fraco. Então imagina que chega esse um e vai reconstruir esse muro, então não vai se sustentar, né? Então uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Então a gente tem que fazer aqui, ó, lado a lado. Eu faço o meu melhor, você faz o seu melhor. E assim vai se construindo juntas. A importância do lado a lado, né? De cada um exercer o seu chamado. Por quê? Suelen, o chamado dela é de finanças, né? Ela fala que desde pequena ela trabalhou na empresa da família cuidando de finanças. Na empresa dela, sócia com o esposo, cuidando das finanças. Então ela tem essa habilidade, é um dom, é um chamado. Deus já capacitou ela para isso. Então ela chega no movimento, vai nos capacitar para quê? Porque ela sabe o que ela tem de melhor sobre finanças. E aí cada uma de nós vem, comunicação, a Van, certamente tem toda essa história, né? De ter sido ali um destaque na escola, de ser mais sempre comunicativo, de ter esse desempenho, porque Deus vem capacitando, então vem com o seu melhor. Eu também, cada uma de nós já tem uma história que Deus já vem preparando. Então só cabe a gente estar observante, silenciar a Deus, porque a minha habilidade é cozinhar, é ter essa questão com alimentos. Traz isso. Porque precisamos.
Então, cada um vem com o seu dom e esse elo fica tão forte, né? E vai fortalecendo pilar por pilar. Com certeza. Então, assim, o sucesso de um é sucesso de todos, né? A gente constrói muito aí junto. E essa união, ela é muito dependente, né? Porque esse sucesso, então, pode não é para todos, né? Se um conquista essa cidade aqui, fortificada, fortalezas, todos estão guardados, né? Então, o sucesso na solidão, ele é fracasso. Não existe um sozinho. Ah, eu isso, eu aquilo. A gente tem que trocar muito esse foco no eu para o nós. Porque é mais poderoso, é muito potente. E aí a gente segue aqui no versículo, no capítulo 4, né? Só para finalizar aí, né, toda essa questão do 3, que fala uma coisa só, né? Eles reconstruíram o muro, né, lado a lado, né, como nossa irmã já falou aí. E lembrando também que falou aqui, igual no versículo entre o 28, mais ou menos, que fala, né, que cada um, os sacerdotes, por exemplo, também se dedicaram aos trabalhos de reconstrução, cada um em frente à sua casa. Então, quando Importante. você reconstrói a sua casa, você reconstrói ali, no caso, a frente da sua casa, cada um teve parte em ajudar, né? Como ela falou aí, a questão dos elos da corrente, né? Cada um fortificou esse elo, fazendo o quê? Reconstruindo a sua parte, reconstruindo um pedaço, reconstruindo a frente da sua casa. E trazendo para nós, né? Quando a gente fala, né, que quer uma sociedade forte, quer um mundo melhor, um mundo diferente, que quer um mundo mais voltado para o reino, para o Senhor, que a gente faça isso como? Reconstruindo a nossa casa, né? Sendo famílias fortes, porque quando a gente é forte na nossa casa, na nossa família, a gente influencia, né, as famílias ao lado, as pessoas ao lado com quem a gente tem contato, e assim a gente espalha isso pelo mundo. Verdade. Essa construção, essa vitória, ela é construída lado a lado, né? E ela começa por uma decisão em nós, né? Por isso que diz, é individual a decisão de dizer, eis-me aqui, Senhor, é individual, ninguém obriga ninguém, ninguém realmente, ela é individual, e quando eu tomo essa postura, eu mudo o padrão. Então começa em mim, ser mais amável, estar mais próximo ao Senhor, em oração, porque Ele nos capacita, Ele habita em nós e nos permite algo que sozinhas, por nós mesmas, quando a gente está na Babilônia, a gente não consegue. Ansiedade, sem atenção com o filho. Então quando a gente percebe isso em nós, quando a gente se permite, essa transformação, ela começa, como diz, na nossa casa, no templo do Senhor, em nós. E aí ele vai nos moldando, a gente vai tendo mais paciência com o próximo, mais misericórdia, olhar no olho ali de um filho, dizer com amabilidade. Então eu percebo muito assim, quando a gente está no automático, no corre do dia, porque eu tenho muito aprendido a realmente a desfrutar, a descansar mais no Senhor. Porque fala que o sábado, hoje é o dia, é o sabat, né? Sabat na origem hebraica quer dizer descanso, desfrute. E ele colocou exatamente no dia 7. O dia 7 é a plenitude, então eu tenho que fazer isso todos os dias, né? Não só no Sabat. Então eu aprendi, eu tomei essa lição, eu digo, uau, como Deus é perfeito, eu descanso todos os dias. Chega de ansiedade. E a palavra me diz, não vos manteis ansiosos por coisa alguma. E quando eu comecei a aplicar isso, eu percebo até a reação do meu filho, ela mudou, ele tá mais calmo. Por quê? A partir de eu acertar isso, eu transmito para ele. Então a influência de você aí está hoje, agitada em casa, muito compromisso, ter que sair acelerada, isso vai acelerar seu filho. Isso acelera, isso influencia. É uma energia que ela tem ali um raio ali de 7 metros, né? Ela influencia total quem está à volta. Aqui nós estamos numa egrégora, cada um aqui no seu lugar, mas temos uma energia aqui em comum agora fluindo. Com certeza. E é assim, ou a gente influencia, ou a gente é influenciado, né? Então, assim, a gente tem que ir pelo exemplo, né? A gente não pode esperar que o outro faça, ou que o outro... A gente tem que partir da gente, né? A gente tem que ser o exemplo, a gente tem que influenciar as pessoas
de maneira positiva. Então, o agir começa a partir de nós. E assim a gente vai influenciando as outras pessoas. Às vezes, dentro da nossa casa, a gente tem um clima, uma atmosfera, assim, que não é legal, por exemplo. Mas, assim, a gente não precisa ficar esperando que as outras pessoas mudem para que a situação mude. A gente pode começar mudando através da nossa atitude, do nosso exemplo, e daí as pessoas que a gente convive vai ver que a gente está diferente e a nossa energia vai acabar influenciando tudo, né? Então tem que partir da gente para que a gente possa influenciar, ao invés da gente ser influenciado pelo mundo externo e por tudo que acontece, né? E isso, quando a gente toma essa consciência, tudo muda, né? Porque é a partir da consciência que a gente tem que a gente faz com que as coisas mudem, né? E isso pode ser feito através do nosso exemplo, das nossas atitudes, das nossas palavras, né? A gente pode mudar tudo. É o exemplo e o exemplo. E quando a gente entende isso, porque nós não mudamos o outro. As nossas virtudes é capaz de acertar, de atingir o outro. O exemplo. Então eu observo que Deus nos manda, filho, segue isso, o amor, a obediência. E nós nos resistimos, somos teimosos. E eu percebo com meu filho, quando eu digo, filho, vai aí arrumando os brinquedos, e eu digo acelerada, e saio, vou fazer outra coisa. Ele age total diferença. Já quando eu digo, filho, vamos arrumar o brinquedo, com toda paciência e amor, ele vai e faz, em obediência. Tá bom. E isso tem mudado muito em mim, a transformação, né, através de Deus. E aí eu percebendo, eu digo, é assim que Deus age conosco. Ele está dizendo, filho, faz isso. E nós resistimos. Então Deus vem, ai, que menino difícil, ai, que dura servir, né? Porque é igualmente quando a gente acha com nossos filhos, e ele com todo o amor e paciência. Então, quando esse amor nos alcança, ele transforma total. Porque foi assim com ele. Quando eu dizia, filho, vai arrumando o brinquedo, que eu tô com pressa, vamos sair. Ele nem tinha, mas quando eu venho com amor, que eu olho no olho, eu digo, filho, vai fazendo, ele começa a fazer, eu me sensibilizo tanto e eu vou lá e ajudo. Diferente quando eu dizia, só faz, e se ele não fizesse, ficaria ali. Sabe? Deus nos transforma em tudo. E é no dia a dia. Perfeito. Então a gente segue eles aqui no capítulo 4, né? Ele fala, e enquanto eles trabalharam, os inimigos vigiavam eles. Tá. No versículo 4, ele diz, escuta, ó Deus nosso, porque elos nos converteram em objeto de escárnio. Volte sua afronta sobre sua própria cabeça e que sejam entregues ao despojo na terra do seu cativeiro. E aí ele segue, né? Então fala no versículo 6, segunda parte. Então o povo inteiro se manifestou abertamente a favor do trabalho. Então, olha aqui. Então, sempre vai haver, né, opositores. Então, o povo ali realmente se manifestaram. Aí, no versículo 9 do 4, ele diz, mas nós elevamos oração ao nosso Deus para que nos pusesse guardas contra eles, de dia e de noite. Então, aqui é o exército do Senhor, né? Eles oraram para que o Senhor colocasse guarda dia e noite para eles. Então, o exército do Senhor. Nós, ao nascermos, a gente já está aqui, né? O ser humano, ao nascer, ele já começa a enfrentar essa guerra, né? Uma guerra universal, é espiritual. Mas, assim, no meio dessa guerra só está seguro quem tem o general à frente, né? Que é soberano, que nos guarda, que nos conhece. Aqui ele orou para que o Senhor acampasse os seus anjos, né? Quando eu oro, eu sempre falo, Senhor, acampa os teus anjos sobre a minha casa, sobre a vida do meu filho, que quando não sejam os meus olhos, que os anjos do Senhor, que o teu exército esteja ali protegendo. E o poder de uma oração ela é muito grande, porque no momento que a gente ajoelha, que a gente intercede por alguém, que a gente apresenta o nome de alguém, de uma causa, o exército do Senhor, do grande general, ele já está mobilizando ali os seus soldados para agir nessa causa. Então é o melhor presente que alguém pode oferecer ao outro, é interceder pela vida, é falar dele, o seu nome para ele, a Deus. Porque naquele instante já começa a mover. E é bom a gente frisar, né, que o quê? Aqui, ele não agiu pessoalmente contra os inimigos. O que ele fez? Ele chamou o Senhor para agir por ele, né? Contra os inimigos. Então, ele entregou nas mãos do Senhor.
Então, que a gente também saiba fazer isso, né? Porque muitas das vezes, quando a gente se sente ameaçado, o nosso instinto é o quê? Né? É aquela coisa, né? Bateu, levou. Então, a gente quer, às vezes, muitas das vezes, por instinto, né? Rebater, revidar. Então, que a gente tenha esse entendimento também, que quando alguém se levantar contra nós, seja de qual forma for, que a gente sempre coloque tudo nas mãos do Senhor. Entregue sempre para o Senhor em primeiro lugar. E quando eu falo assim, né, às vezes as pessoas podem falar assim, mas eu não tenho nenhum inimigo, eu não tenho nenhuma desavença, nenhuma contenda. Mas inimigo que eu quero dizer é de modo geral, igual até mesmo a gente estava citando agora há pouco, né? Quando a gente se posiciona e as pessoas às vezes vêm se opor, vêm trazer uma palavra negativa, que a gente não debata, né, que a gente não se coloque contra a pessoa, que a gente tenha um entendimento que são posições diferentes, são momentos diferentes, que a gente entregue nas mãos do Senhor. E como você acabou de falar aí, né, que a gente ore e interceda por essa pessoa, que a melhor forma da gente agir, né, não contra, mas a favor daqueles que muitas das vezes se posicionam contra nós, é orando por eles, intercedendo por eles. Muito bom essa colocação, fazer aqui uma analogia. A Van disse isso, né? Porque Deus diz, vigiai e orai. Ele manda a gente vigiar primeiro. Então tá sempre acautelado de tudo e todos, até dos nossos próprios pensamentos a gente tem que acautelar de nós mesmos para que a gente não nos engane. Porque, como diz, eu quero falar isso que você trouxe, que é bem válido, porque é a lei do olho por olho, dente por dente, é a lei do homem. Mas a gente tem que seguir a lei do Senhor. A lei do homem foi extinguida, porque até então no Antigo Testamento Deus deu ali a lei para o homem julgava, ele ia lá e apedrejava. Adulterou, cometeu um roubo, era ali, né, realmente a lei do homem, mas assim, a lei do Senhor ela é perpétua, ela permanece. A lei do homem foi extinta, porque por nós mesmos a gente tem aquela tendência a reagir automaticamente, não a responder, né? Então, me veio você falando, eu lembrei, quem conhece aqui aquela história da cobra e o vagalume, né? Que o vagalume na noite, na floresta, então todas as noites aquela cobra se manifestava ali, já ficava esperando aquele vagalume e armava aquele bote. E o vagalume, claro, esperto, vigilante, né? Ele tem ali aquela sua luz própria, que está sempre ali vendo tudo. Ele sempre muito acautelado, e certa vez ele olhou para ela e disse, por que me persegues, né? E a cobra foi e falou, porque o seu brilho me incomoda. Então, assim, nós não temos inimigos, né? Como a Van falou, nós não temos inimigos manifestos, mas assim, quando a gente se levanta, toma um posicionamento, o seu brilho vai incomodar quem está na escuridão. E o seu brilho pode trazer pessoas a essa luz, porque a gente está aqui, a gente coloca numa entrega, né? Pode vir, quer vir, venha para a luz, vem em paz, pode vir. Mas a gente sabe que tem aquelas pessoas que vão querer derrubar aquilo que você está construindo, o muro da qual você quer levantar. Então aqui remete muito isso, né? E a cobra representa o próprio inimigo, que lá no Gênesis era uma cobra e no Apocalipse se tornou um dragão, né? De tanto se alimentar da maldade, de tanto se alimentar disso. E outro aspecto é essa própria questão da lei do homem e a lei do Senhor. Porque aqui o que eles fariam, ó, fala aqui, no versículo 21. Assim nós continuemos, versículo 21 do capítulo 4. Assim nós continuaremos com o nosso trabalho, enquanto a metade de nós estará empunhado às lanças desde o raiar da alva até que saíram as estrelas. Também nesse tempo disse ao povo, cada um fique com seu servo no meio das ruas de Jerusalém, para que montem guarda de noite e de dia, para que os obreiros façam a obra. E nem eu, nem meus companheiros, nem meus criados, nem os guardas da minha casa tiravam nossa roupa no decorrer de um mês inteiro. Cada um fez o que devia. Ou seja, a roupa aqui quer dizer cobrir a nossa vergonha, né? Então, assim, todos estavam vigilantes para não cair ali em algum pecado, né? Em alguma coisa que pudesse vir uma acusação. E também aqui remete a isso. Eles estavam numa obra e eles não podiam, em momento algum, eles poderiam vacilar, porque eles estavam constante em vigilância. Qualquer momento o inimigo poderia chegar e eles estavam a postos. Sempre com a lança na mão, sempre com a veste no corpo. E nós, nessa guerra de mundo que a gente fala, não é guerra de mas é uma guerra espiritual, nós estamos guardados, cobertos com o sangue de Jesus. Não vai haver aquela pessoa que diga,
ai, a Van era isso, agora fazendo isso ou isso. Nós estamos cobertos, nós estamos vestidos dessa nova, né, armadura do Senhor. Eu sou livre, eu sou amada, eu sou perdoada. É ter total consciência de que o acusador não tem poder para apontar o dedo para mim. E está com a espada, com a palavra. Então, quando alguém chega para me acusar, eu já tenho ali na palavra de saber quem eu sou, em Deus, E vestida. nós aprendemos que o que as pessoas dizem diz muito mais com relação a ela do que sobre a gente, né? Então, é coisas que ela tem guardado dentro dela, crenças ou pensamentos com relação ao que ela tem dentro dela, né? E não quer dizer nada pessoal, assim, às vezes nós mudamos, né? A gente está buscando sempre ser melhores todos os dias. E daí a gente vai mudando os nossos pensamentos, as nossas atitudes, e é que nem você falou, as pessoas estranham, as pessoas olham e falam, o que está acontecendo? Então a primeira coisa é apontar, né? É zombar, é falar que está errada a atitude, porque assim, parece que assim, as pessoas falam assim, mas era uma pessoa e agora está se tornando. O que está acontecendo? Tá fora do padrão. Né? Então, assim. Tá fora do comum, né? E a gente vê, né, que eu anotei aqui que em nenhum momento Neemias ficou reclamando e perguntando por que Deus estava fazendo aquilo, por que estava acontecendo tudo aquilo. Né? Em toda a oração, ele pedia força e pedia livramento. Né? Então, o foco dele estava o tempo todo em resolver os problemas que tinham que ser resolvidos, né? A sua atenção não estava na zombaria ou no que as pessoas estavam falando, estava o tempo todo no que tinha que ser feito, né? Então, a gente precisa manter o foco das coisas que a gente está fazendo e não se desviar pelos ruídos que acontecem, porque sempre vão ter. Pessoas sempre vão falar, sempre vão acusar, sempre vai ter. E a gente precisa manter o nosso foco no que Deus coloca no nosso coração e no que a gente tem que fazer. Porque muitas vezes a gente se distrai realmente com as coisas desse mundo que acontece, com as pessoas que ficam falando. E com esse olhar que a gente dá, a gente tira a nossa atenção do que Deus quer para a nossa vida e do que Ele quer que a gente faça. Né? Então a gente consegue ver com essa história aqui o quanto que ele colocou foco no que tinha que ser feito, o quanto ele ficou em oração, o quanto ele se manteve firme para poder realizar o que Deus colocou ali, o chamado que Deus colocou para a vida dele. Por isso essa importância, né, da gente estar sempre em oração, em vigilância, estar sempre nessa comunhão com o Senhor e principalmente, né, a gente sair dos locais, dos meios e das pessoas que não estão na mesma frequência e nos unir a pessoas que estão indo para o mesmo lugar, para poder te fortalecer essa corrente, fortalecer esses elos. Porque não adianta nada também você estar buscando e você não agir. Você está buscando, mas você não sair daquele meio. Você está buscando, o Senhor está te mostrando o caminho e você não tomar atitude, não se direcionar, né? Ficar esperando, sentado, o milagre acontecer. Não é assim que as coisas funcionam. A oração já diz, né? É orar e ação. Oração. Né? Então a gente tem que estar em movimento. Se eu não me engano, foi quinta-feira. Nós estávamos fazendo uma live e eu estava falando sobre isso. Se a gente parar para analisar tanto as palavras, né, para o bem, quanto as palavras para o mal, entre aspas, a maioria delas, o final, ela leva a palavra à ação. A oração, a adoração, né? A imaginação, a revelação, a salvação, tudo está na ação. E as palavras que seriam, vamos dizer assim, para o mal também, por exemplo, como você está em preocupação, procrastinação, maldição. Então, você tem que prestar atenção, porque tudo está no seu agir, tanto para o bem quanto para o mal. Mas você atenção, vigilância, atenção, atento, alerta, vigilante. Sim. E muitas vezes é que nem você está falando, é consequência, né? Então é do nosso agir.
a gente age e tem as consequências. Mas muitas vezes a gente acaba colocando a culpa do que acontece com a gente nas outras pessoas, na situação, e a gente não entende que tudo depende de nós, está dentro da gente, né? Dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, para poder... Tudo tem consequência, tudo tem consequência. Tem a ver com essa né? dualidade. Tem a ver com essa dualidade da qual nós falamos. O que é de Deus? Bendição, proteção, né? Essa ação, oração é de Deus. E aí vem o que é o outro lado profano. É maldição, é preocupação, é tudo isso que não convém. Então, que a gente tem total escolhas todos os dias. A reação, né? Porque aí vem a lei do homem. O que é a lei do homem? É eu agir por mim próprio, é eu agir. Quer dizer, a ação própria, é a lei própria. E o que é a lei do Senhor? É eu responder. Eu tenho que pensar, eu tenho que consagrar. Olha a diferença, consagração. É com Deus em ação, não a justiça própria. Porque o que a gente abomina do Velho Testamento? A justiça do homem, a ação, é a lei do homem. Porque a lei do Senhor, ela é perpétua. Então essa lei a gente tem que guardar. É a lei sagrada, a lei da justiça própria, essa traz as ações que não convêm, maldição, preocupação. Porque quando eu ajo por mim mesmo, querer pelo esforço próprio eu conquistar por mim mesma, não vai haver tudo errado. Ali eu estou escolhendo, eu estou fazendo uma escolha de solidão. Mas em um momento que eu decido ir com Deus, eu vou trazer as bendições, né, a renovação, a salvação da minha alma, porque Jesus veio salvar a minha alma, essas emoções, né? Porque imagina que um coração com emoção, de onde flui o rio de água viva, onde Deus habita. Então, um coração onde a emoção é direcionada por Deus, ela é totalmente de um coração da justiça própria, que é enganoso, né? Porque imagina que eu vou, por mim mesmo, eu vou decidir não perdoar aquele que me ofendeu. Mas quando do meu interior flui o rio de água viva, do qual Deus habita, eu perdoo porque eu já sou perdoada. Então não é justiça própria, não é minha lei própria, porque na lei própria, na lei do homem, eu não faria. Mas pela graça do Senhor que me reveste por esse rio de água viva, o meu coração se torna consagrado. Quer dizer, o meu coração está com Deus. Eu ajo porque Ele habita em mim. Porque pela lei do homem é perdição. É perdição. Então isso é... A gente pode escolher a frequência que a gente quer, né? A gente pode escolher a frequência que a gente quer estar, né? Ou na frequência de Deus, do amor, ou na frequência das coisas que a gente vê desse mundo que dá, né? Então, assim, as nossas emoções podem ir de acordo, e muitas vezes a gente tem que parar, respirar, né? Porque não é fácil. Se a gente deixar, a gente é dominado pelas emoções que afloram mesmo. Mas a gente precisa buscar estar nessa frequência do amor de Deus, né? Do que deve ser, para poder pensar direito. Senão a gente acaba agindo por impulso e acaba atropelando tudo. Na Bíblia tem um versículo que ele diz assim: o coração do homem é enganoso, né? É enganoso, mas no mesmo tempo do coração do homem flui o interior de rios de água viva. Aí a gente entra em contradição, o nosso cérebro fica, como que é enganoso? Mas é o do homem, é o duro. E na minha Bíblia, na origem hebraica, ela fala, o coração do homem é duro, é de dura cerviz, é resistente. Mas quando Deus habita, Ele modifica as emoções. Porque há pessoas que dizem assim, a Bíblia se contradiz. Como que do coração flui o rio de água viva e como que o coração é enganoso? E aí a gente fica, nossa, e agora o que é que eu acredito? Mas é esse entendimento. Nós, por nós mesmos, somos resistentes, coração duro. Mas com Deus, as nossas emoções são válidas. Flui o rio de água viva. Então é esse entendimento que a gente tem para a nossa vida. E tem até um filme, eu quero colocar aqui, para que vocês busquem entender, né, o que é esse coração puro. O Senhor fala que o coração de uma criança, porque imagina que a criança ela tem solução para tudo. Você pode estar com um problema assim, muito complexo e chega para uma criança que ela vai te dizer de forma linda uma solução. É muito puro aquele coração, gente. Eu me encanto, eu aprendo muito. Então a gente não pode subestimar por idade, ou a gente tem que buscar conselho, buscar orientação na natureza, em um animalzinho, em tudo. Porque é muito lindo. E tem 2 filmes que falam A Procura da Felicidade, creio que muitos já assistiram, né, com Will Smith
E também tem um outro que é A Vida é Bela, é um filme de 1999, onde os pais, em um momento de guerra, de conflito ali de mundo, né? Will Smith ali desempregado, em uma estação sem lugar para dormir com o filho, eles vão para um banheiro e ele usa da imaginação. A fé, ele usa da imaginação para tirar aquela criança daquele meio de caos. Ele está no caos, mas ali ele vem com a criança, ele usa a imaginação. Filho, imagina que a gente está numa caverna, fugindo de um dragão e tal. Ou seja, ele mesmo se conforta naquele momento. Ele entra numa frequência de imaginação, de que isso aqui é temporário, sabe? Então que a gente usa, que a gente tem essa inocência da criança, que quando a gente está num conflito aqui, né, a gente, outro dia eu fiz até um videozinho, nós aqui estamos em batalha, e cada uma de nós que se levanta, a gente tem uma batalha, é na doença, tava tudo bem, vai haver uma mudança, vai haver uma transformação, e aí eu coloquei de guerreiras, né, a gente lutando, tá, por quê? É a imaginação. Essa luta não é física, ela é espiritual. E do mesmo jeito, quando a gente estiver na situação, que a gente use ela. Filha, é só aqui uma batalha e tal, vamos usar disso. E a fé é as coisas que a gente não pode ver, né? Então, é a imaginação, né? A gente imaginar realmente. Quando a gente tem fé, a gente precisa usar da nossa imaginação para acreditar de que as coisas são possíveis, né? De criar uma realidade diferente. Então, é que nem a gente fala toda hora, né? Tudo depende dos nossos pensamentos, do que a gente acredita, do que a gente quer, né? Então, assim, muitas vezes a gente fica olhando a nossa realidade, né? Vê o que está acontecendo e isso acaba tornando um círculo vicioso, assim, de ver a realidade, ter aquele sentimento, ter aquele pensamento e criar aquela realidade e ficar o tempo todo nesse círculo vicioso. E quando a gente tem fé, a gente usa a nossa imaginação, a gente pode criar uma realidade diferente, né? Então a gente consegue criar essa realidade na nossa imaginação, gerar novos sentimentos, né? Para que a gente consiga aquilo que a gente deseja, né? O que está no nosso coração. Verdade. Me veio uma canção de John Lennon, Imagine. Imagine um mundo melhor. É isso que a gente imagina, é isso que a gente crê, é fé. Quer dizer, imagem, ação. Uma imagem para levar a ação. Então, o que é essa imagem de ação? Will Smith coloca, filho, imagina, vê essa imagem, nós, num dragão, fugindo de um dragão, estamos numa caverna, ele ali num banheiro para dormir, do qual ele tem que colocar um papelão porque ele está sem teto. Mas ele coloca uma imagem e entra em ação. Filho, nós estamos em uma caverna, fugindo de um dragão. E ali o filho dorme. Ele também entra na emoção, porque não tem como. E ali passa e tudo vai se reconstruir. Então a gente tem que usar, imaginar um mundo melhor, imaginar sempre as pessoas crescendo, acreditar sempre nisso, ter essa imagem. Igualmente a gente tem um plano de ação aqui anual. Crescer espiritualmente, estamos crescendo agora na saúde, cuidando do corpo, sabendo quais os alimentos devem. A gente está vendo essa imagem lá no final de dezembro, a gente celebrando. A gente já está vendo essa imagem de celebração. Isso é a imagem e ação, né? Do qual o Van falou aqui. A ação está em tudo. São virtudes. Uau. Então, isso é o que um grande líder faz. Ele se posiciona. A gente encerra esse grande estudo de muita revelação, direcionamento do Espírito Santo. Van, você faz uma oração para a gente concluir. Oração. Oração. Vamos orar e ouvir. Então, vamos fechar nossos olhos, respirar, trazer esse momento presente. Senhor Deus, Pai amado, de infinita bondade, infinita misericórdia, eis que aqui estamos, Senhor, em mais uma manhã, trazendo clarificação da Tua palavra para nós e para todas as pessoas que puderam estar aqui, puderam passar por aqui e que ainda passarão. Que o Espírito Santo possa estar, Senhor, agindo nos corações de cada um. Queremos, Senhor, te render graças, porque o Senhor é bom, porque a cada manhã as suas misericórdias se renovam. Junto com o dia que se levanta também a sua graça sobre nós. Somos banhados pelo seu Espírito. Somos trazidas, Pai, ao seu colo e colocadas debaixo do seu favor.
Agradecemos, Pai, por todas as manifestações que têm agido em nossas vidas. E queremos te pedir para que o Senhor possa estar conosco em cada momento, que o Senhor possa se fazer presente em cada lar aqui representado, que o Espírito Santo possa, Senhor, estar trazendo clarificação aos momentos de dificuldade que cada um possa estar enfrentando. Que o Espírito Santo possa, Senhor, ser armadura nos momentos difíceis, nos momentos de combate, e que a gente saiba em cada momento de dificuldade que a nossa maior arma é a palavra, que o nosso maior escudo é a oração, é estar em Ti, Pai. Queremos mais uma vez te agradecer a oportunidade de aqui estarmos, agradecer por esse movimento, Senhor, por ter colocado no coração de cada uma dessas mulheres o potencial para estar aqui entregando, Pai. E claro, acima de tudo, aprendendo um pouco mais a cada dia. Fique conosco, Senhor, nos amparando, nos protegendo, para que nós possamos, Senhor, refletir a Tua glória, pois Teu é o reino e a glória para todo sempre. Em nome de Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Encerro. Que oração linda. Gratidão. E vamos agir, né? Um excelente e abençoado dia. Vamos fazer o nosso dia. Que Deus é ação. Ação sempre. Beijo, amada. Beijo. Vamos Tchau. compartilhar essa mensagem para alcançar mais vidas. Isso aí.